esteja convosco. Anúncio do Santo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: em vosso caminho anunciai, o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça deveis dar. Não leveis ouro, nem prata, nem dinheiro nos vossos cintos, nem sacola para o caminho, nem duas túnicas, nem sandálias, nem bastão, porque o operário tem direito ao seu sustento. Em qualquer cidade ou povoado onde entrardes, informai-vos para saber quem ali seja digno. Hospedai-vos com ele até a vossa partida. Ao entrardes numa casa, saudai-a. Se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. Se ela não for digna, volte para vós a vossa paz. Se alguém não vos receber nem escutar a vossa palavra, saí daquela casa ou daquela cidade e sacudi a poeira dos vossos pés. Em verdade vos digo, as cidades de Sodoma e Gomorra serão tratadas com menos dureza do que aquela cidade no dia do juízo. Palavra da salvação. Meus irmãos, minhas irmãs, nesta Eucaristia, desta quinta-feira da 14ª semana do tempo comum, hoje celebrando a memória litúrgica de Santa Paulina, no altar do Senhor, nós também trazemos a vida e o ministério de Dom José Roberto Silva Carvalho, Dom Carvalho, bispo de Caetité, juntamente com Dom Estevão, celebram hoje 25 anos de padres, 25 anos de ordenação sacerdotal. Também trazemos a vida da minha avó materna, Antônia Eustáquia dos Santos, celebra hoje 100 anos de vida, um século. Colocamos também no altar do Senhor, com toda a família, a vida de Éric Borges de Oliveira, no seu 7º dia de falecimento, pedindo a Deus que Ele conceda a graça do perdão e a misericórdia para participar da vida e do festim da eternidade. Que todos os seus familiares, os que aqui estão celebrando conosco esta Santa Missa, mas os que também aqui não estão, os que moram distantes ou os que não puderam estar, nossa prece, nossa oração chegue a cada uma deles, para que neste momento de tristeza, neste momento de dor, a oração, a família e a comunidade sejam de fato estes lugares de conforto e de fortaleza, para que vocês todos continuem caminhando, levando suas vidas adiante, conforme a vontade de Deus, superando a dor, convivendo com a saudade que jamais deixará de existir e guardando todas as lembranças boas que com Ele vocês puderam cultivar até o dia em que com Ele, pela graça e a misericórdia de Deus, nós vamos nos reencontrar lá nos céus, na vida eterna, no paraíso, onde com todos aqueles que adormeceram no Cristo, celebraremos a festa que não tem fim.
Nosso Senhor Jesus Cristo, no Santo Evangelho que acabamos de escutar, nos convida a fazermos o bem. A missão a qual Jesus nos chama, o serviço ao qual Jesus espera que nós desempenhemos na humanidade, é a missão e o serviço da bondade. Chamou ontem os 12 apóstolos. Chamou aqueles 12 para estar com Ele e para serem enviados em missão. E o que fazer na missão? O que anunciar na missão? Jesus também ensina. Veja que o nosso trabalho de cristãos não é inventar nada, não é a gente criar nada. Jesus já nos entregou esse trabalho. Ele fez, entregou aos apóstolos, os apóstolos fizeram e entregaram a nós. Agora é a nossa vez, é a nossa missão. Está em nossas mãos realizarmos a vontade de Deus na humanidade. E a vontade de Deus é sustentada na bondade. É para isso que aqui nós estamos. A nossa missão não é trabalhar com quantidades. A nossa missão não é simplesmente aumentar o número de pessoas ou de fiéis na igreja. Não é o caminho que Jesus nos propõe. Mas o caminho que Jesus nos dá é o caminho da bondade. A nossa missão é semear o bem constantemente, mesmo quando nos lançam o mal, mesmo quando não nos acolhem, não nos escutam, mesmo quando não nos dão a paz. A nossa missão de cristãos é insistir constantemente na semeadura do bem, da bondade. Nós devemos curar, ressuscitar, purificar, expulsar. São todos sinais de bondade de Deus. É o que Deus faz com cada um de nós. Deus nos cura, Deus expulsa de nós tudo aquilo que não é vida, Deus nos purifica de toda a doença e toda a maldade, Deus nos traz a vida. Deus nos tira de todas as amarras do mal, do egoísmo, da prepotência, da vingança. Deus nos livra de pagarmos o mal com o mal. De graça recebestes, de graças deveis dar. Nós nunca devemos enfrentar quem é malvado, pagar o mal com o mal, olho por olho e dente por dente. Jamais. O nosso caminho, acima de tudo e contrariando toda a lógica do mundo, deve ser o caminho do bem, o caminho da bondade. O mal jamais vencerá, o mal jamais triunfará, se cada um de nós cristãos cultivarmos em nossas vidas, em nossos pensamentos, em nossos corações, apenas este sentimento de bondade, até e principalmente para aqueles e aquelas que nós achamos que não merecem. No fundo, já nos ensinava a Santa Madre Teresa de Calcutá: não existe no mundo ninguém que não mereça o bem. Todos merecem a bondade, mas existem alguns que precisam desta bondade. Os que merecem o bem são aqueles que já o acolhem em suas vidas, são aqueles que já vivem de acordo com a bondade de Deus. Os que necessitam do bem são aqueles que fazem o mal, são aqueles que se voltam contra nós, são aqueles que se dedicam a semear a tristeza, o terror, a violência, por onde quer que passe. Nada na vida justifica, nada na vida tem sentido no mal, nada. Tudo que se precisa, se chegar através da maldade, da violência, qualquer que seja ela, não vale a pena, não é justo, não é verdadeiro, não vem de Deus. A Santa Madre Teresa dizia
que quem nos faz o bem merece o nosso amor. Quem nos faz o mal precisa do nosso amor. Pagar o mal com o bem é o caminho da virtude cristã. É olhar para a cruz e compreender que todo este exercício missionário que nosso Senhor Jesus Cristo nos dá, Ele concretizou a cada um na cruz, ali no seu sofrimento, na sua agonia, no seu sangue derramado, nas suas dores, Ele nos curou. Nas suas feridas, nós fomos curados. Ele nos ressuscitou, nos tirou da morte do pecado, da morte da tristeza, para a vida e a vida eterna, a vida plena. Uma vida que Ele nos dá a participar aqui neste mundo, mas que não é somente para este mundo, que não se acaba aqui e não é só para aqui. É triste quando nós encontramos cristãos que usam certas expressões errôneas. A vida é só isso aqui, morreu, acabou. Que sentido teria Deus de criar um ser humano tão espetacular como nós, capazes de pensar, capazes de sentir, capazes de amar, capazes de contagiar o outro, só para este mundo, que é um mundo bom, que é um mundo que nos traz alguma felicidade, mas que não é um mundo capaz de nos realizar. Nenhum ser humano está ou estará plenamente feliz e realizado neste mundo. Nenhum ser humano, por mais que alcance neste mundo tudo o que almejou, vai sentir a paz do coração e vai sentir o conforto da satisfação. Sempre que nós alcançamos uma coisa, queremos outra. Sempre que nós vencemos um obstáculo, aparece outro. Sempre que nós alcançamos a vitória de um sonho, logo surge outro. Um ser humano que realmente está vivendo, um ser humano que realmente toma posse da vida que Deus lhe deu, ele nunca dirá, eu tenho tudo. Nunca temos tudo. Nunca temos todos. Podemos ter o trabalho que queremos, podemos estar na cidade que queremos, podemos ter aquela pessoa ao nosso lado que queremos, mas se olharmos no coração, sentiremos um vazio, sentiremos ainda uma vontade de algo mais, quer na vida religiosa, social, política, profissional, familiar. E isso será sempre assim. Nós sempre deixaremos para o dia de amanhã um serviço que não conseguimos fazer hoje. Por mais que corramos, por mais organizados que sejamos, por mais dedicados que nos coloquemos, nunca conseguiremos fazer tudo. Isso mostra a limitação da nossa vida e a limitação deste mundo. Enquanto nós estivermos aqui, estaremos sempre à procura de algo ou de alguém, melhor dizendo, e este alguém é Deus. Santo Agostinho, certamente em uma das suas frases mais famosas e mais conhecidas, Santo Agostinho nos dizia a Deus, melhor, ele dizia: nós fomos criados para Ti. E enquanto em Ti o nosso coração não descansar, não repousar, inquieto ele estará. Nós, meus queridos irmãos e irmãs, nós só teremos a verdadeira paz, nós só teremos o verdadeiro descanso e a verdadeira felicidade quando nos encontrarmos com Deus, quando contemplar Deus face a face. E isso só será possível quando morrermos. Evidentemente que a morte que Deus preparou para nós
nunca, jamais será uma morte violenta, será uma morte desastrosa. É bom lembrar que a vontade de Deus é a nossa vida e a nossa felicidade. Portanto, o que Deus prepara para nós na vida e na morte são coisas boas. Mas, Padre, e o que acontece então com quem morre de acidentes desastrosos, com quem morrem assassinados? Foi Deus que quis? Claro que não. Que Deus seria esse que me dá uma morte tranquila no meu leito da minha vida, morrer com não sei quantos anos de idade, com 100, 200 anos de idade, morrer lá tranquilo, enquanto durmo, ou ao redor dos meus e aos outros que também são filhos dele, ele dá uma morte violenta? Que Deus é esse? Esse não é o nosso Deus. O nosso Deus, o Deus da vida, o Deus que nos chama a participar com Ele de uma missão de amor e bondade, não quer isso. Isso não é a vontade de Deus. Eu fico até chateado quando, raramente vou, mas quando vou a um velório de alguma morte assim, trágica, e que as pessoas ficam lá tentando consolar os donos do defunto, dizendo: ah, foi Deus que quis. Não, não foi Deus que quis. Foi imprudência humana, foi maldade humana, foi alguma coisa que a nossa humanidade não fez certo e que acabou resultando naquela morte. Mas não é que Deus me deu aquela morte. Deus consentiu, porque consente todas as coisas no respeito à liberdade humana. Deus não nos trata como fantoches. Deus não fica nos mudando de lugar como se muda uma peça de xadrez. Deus nos deu a vida e nos deu uma vida livre. Cada um faz com a sua vida aquilo que quer, mesmo quando é para fazer o mal ao outro. Não foi para isso que Deus nos deu, mas cada um é livre. Agora, mesmo os que morrem de maneira trágica, de maneira acidente, de maneira violenta, estes também não são esquecidos por Deus. Mesmo não sendo aquela morte que Deus havia preparado, mas Deus acolhe a todos. Deus vem ao encontro de todos aqueles que o buscam e que o desejam, que o invocam, que o suplicam diariamente, na vida e na morte. Porque Deus nunca nos desampara. Porque por mais que a gente sinta a ausência de Deus na nossa vida, Ele não está ausente. Ele continua do nosso lado, mesmo quando não o sentimos, mesmo quando não o percebemos. É Ele que no silêncio continua cuidando de cada um de nós, continua nos sustentando. Quantas situações da nossa vida nós passamos e enquanto passávamos por aquela dor, nós imaginávamos que não conseguiríamos superar, que não conseguiríamos suportar. E nós estamos aqui, passamos, vencemos, trazemos conosco, é claro, as marcas daquela dor, daquela saudade. Cada um tem o seu, cada um tem a sua. Todos nós sabemos o nome da nossa dor, todos nós sabemos o nome da nossa saudade. Mas Deus, é Ele o único, se nós deixarmos, capazes de nos consolar, capazes de nos sustentar. E de mesmo feridos e magoados, Ele continua nos enviando em missão, para que diante de tanta maldade, de tanta violência, nós cristãos continuemos no mundo sendo sinais da bondade, semeando o bem, partilhando o bem, vivendo o bem.